galera aí, já 7, olha aí, que beleza, não é? Hoje nós não temos um convidado, hoje nós temos uma convidada. É uma ficcionista top, né? Clarice Lispector. E, gente, a Clarice, eu vou te contar, assisti muitas entrevistas dela, uma super intelectual, né? E então vamos lá, hein? Vamos conhecer um pouquinho essa grande escritora brasileira, né? Não nasceu no Brasil, mas é brasileira. Nasceu na Ucrânia, olha que coisa, né? Nossa, pois está aqui. Literatura brasileira do modernismo é a geração de 45. Opa! Você vê nessa linha do tempo modernismo, né? Estão lembrados lá da Semana de Arte Moderna, aí avançamos, passamos pela geração de 30 e já estamos agora na geração de 45, não é? Então, a ficção urbana, psicológica e intimista é exatamente a cara da Clarice Lispector. Ela retomou o psicologismo dos anos 30, aprofundou, não é? E então nos deu obras maravilhosas, né? É uma escritora um pouco diferente, porque é no campo da inovação, né? Da estrutura do romance, né? Ela trabalha muito bem o chamado fluxo de consciência. É uma técnica, né? É uma herança do surrealismo, olha, coisa freudiana, né? Ela é dona de uma linguagem muito inventiva, né? Ela atrai mesmo, né? E usa essa técnica do fluxo de consciência. Aquilo que vem, a pessoa escreve que vem. Depois organiza, né? Esse fluxo de consciência, muitos autores do modernismo usaram essa técnica, né? No Brasil, quem se deu melhor com isso foi a Clarice Lispector. Olha que coisa, não é? Pois está aí. É a nossa convidada de honra, né? Clarice Lispector. Vamos lá. Galera, eu estou apresentando aqui um painel, olha aí, dos grandes ficcionistas da geração de 45. Então, apresentamos para vocês o Guimarães Rosa, o gênio, né? Da linguagem revolucionária, regional, né? É um regionalismo universal. E aqui estes olhos amendoados, Clarice Lispector. Ela era bonita, né? E então, chegou ao Brasil por Recife, né? Criança, né? E então do Recife, Rio de Janeiro para o mundo. Ela casou-se com um diplomata, né? E aí aprendeu algumas línguas, passou a escrever, olha aí, é a nossa convidada. Mas nós ainda vamos em frente, temos o Chico Buarque aqui, né? Temos o João Ubaldo Ribeiro aqui, e temos aqui Lígia Fagundes Telles, né? Dalton Trevisan aqui. Sobraram dois, mas quem são estes dois? Eja 7, lá vem surpresa aí para vocês, né? Meus alunos Eja 7, quem são esses dois aqui? Ha, ha, aqui, né? Sorridente aqui, é o Assis Brasil, né? Faleceu recentemente, né? Em dezembro próximo passado. E temos aqui ao lado aqui essa bela arte aqui do rosto dele, né? O.G. Orlando Geraldo Rego de Carvalho, grande escritor. Então, dois autores da literatura piauiense aí.
Cuidado aí, G7. Dois nomes imensos aí do Piauí, hein? O Rego de Oeiras, né? Três romances maravilhosos, né? Nós vamos conversar um pouco sobre eles, hein? Acho que até o final deste mês ou no próximo, nós estamos apresentando para vocês esses dois piauienses aí. E o Assis Brasil. O Assis é uma obra multi, né? Mas tem aquelas voltadas para o Piauí. Tem a famosa tetralogia piauiense. Epa! É o Piauí por dentro e por fora, hein? Na tetralogia de Assis Brasil. Oh, pontuamos amizade com eles, hein? O Assis, o Rego, desde praticamente adolescente que a gente mantinha contato com os dois, né? Amizade forte mesmo com os dois. Dois grandes escritores brasileiros do Piauí. Olha aí, que bom, né? Pois veja, 7, nós vamos ter essa bela oportunidade aqui. Olha, a geração de 45, a gente pode chamar de neomodernismo, né? Ainda não está bem assim, ainda não tem aquela nominação definitiva. Ou do pós-modernismo. Bom, importante que estamos aqui, ó, a partir de 45 até os dias atuais, 2022. Eita, é a terceira geração, é a mais longa, né? Que de 45 até 2022. Professor, e não aconteceram algumas coisas nesse intervalo longo aí, não? Sim, nós tivemos aqui um movimento, bem aqui, ó, vou botar esse movimento, dos anos 50, anos 60, anos 70, alguns movimentos aqui nesse percurso, que a gente vai mostrar no momento bem certo, né? Num primeiro momento aqui foi a poesia concretista. Aqui nos anos 60, o tropicalismo, e tem um piauiense no meio, hein? O Torquato Neto. E aqui a poesia marginal dos anos de 1970. Então, como o percurso é bem longo, né? É claro que nesse percurso aí nós temos alguns momentos e movimentos que marcaram, né? Que bom, pois tá aí, Eija 7, que momento, né? Dois piauienses aí que nós vamos conhecer. E depois virão mais uns dois ou três, o Torquato, o Mário Faustino, olha aí. E vamos apresentando, vamos ver o contexto aqui. Fim da Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, aquela coisa louca que fizeram, né? O fim da era Vargas, que é de 30 a 45, né? A Guerra Fria, né? A atual Rússia, aquela coisa. Governo do Juscelino Kubitschek, dos 50 anos em 5. Ah, foi bem progressista, né? E aí explodiu o processo de urbanização, migração, sindicalismo, né? A coisa vai, né? Tivemos o nosso regime militar, depois a abertura política, foi anunciada uma nova república, a Constituição, a desculpa, a sétima, né? A sétima Constituição, que coisa, não é? Mas a gente vai um dia acertando aí, vamos nos estruturando, né? Os planos econômicos mirabolantes, né? Do presidente Sarney até o Fernando Henrique Cardoso, né? E muitos problemas sociais, né? Aí tivemos aquela loucura do mensalão, petrolão, Covid-19, olha aí onde chegou.
EJA 7, estamos bem atualizados aí, hein? Olha aí o professor mostrando o contexto, né? O contexto histórico, né? O contexto social, econômico, político, psicológico, né? E tudo isso a literatura, as artes em geral, vão refletindo essas circunstâncias todas, né? Então tá aí o contexto todo, que beleza, né? E tem mais, hein? Vamos lá, EJA 7. As características. Olha, convém a galera EJA 7 dar uma olhadinha nesses itens, né? E ver aí o processo de compreensão, de mudanças, né? De uma concepção estética diferente, sempre a pesquisa sobre a linguagem, né? Que é o que chama mais a atenção, o ponto alto Guimarães Rosa, e de lá até os dias atuais, né? Os experimentalismos, né? Linguísticos, né? Fronteira entre poesia e prosa foram quebradas, né? Não tem essa coisa de achar que é só prosa ou só poesia. Há momentos que as duas se misturam de tal maneira que o leitor precisa ser cuidadoso, hein? Bom, aí vem a questão da reinvenção e renovação do código linguístico. É o item 1, né? Aqui toca nesse assunto, né? Aqui também, e junta com esse aqui, a reinvenção, a renovação permanente. A arte é assim, exige muito, né? Que os artistas de cada época manifestem, né? Aquele tempo, aquele período. É o que está acontecendo. Dentro do modernismo, juntamos tradição, que tem de bom, lógico, e modernidade. Muito legal isso aí, muito bom. Nós vimos dois blocos, né? O bloco do romance regionalista, olha aí, e o bloco do romance urbano. As coisas vão se misturar, às vezes um autor produz num bloco, produz no outro, né? Como é o caso do Assis Brasil. No Assis Brasil tem romances regionalistas, né? Mas também ele tem romances urbanos, psicológicos, né? Muito curioso, grande autor brasileiro piauiense. E o Roger Rego, nossa, do mesmo jeito. Então convém que a minha turma aí, EJA 7, né, tenha cuidado com esses itens. Relê aí para você ver como as coisas estão evoluindo, né? Ok? Tá bom. Aí tem o último item que toca num assunto curioso, né? Como eu tinha falado para vocês, o período de 45 até 2022, né? É um período longo e tem movimentos no meio disso aí, né? São as vanguardas que vão acontecendo dentro desse período. Em 50 nós tivemos o concretismo. Nos anos de 1960, o tropicalismo, que passa um pouquinho para a década seguinte, né? E outros pequenos movimentos de vanguarda, né? Mas os dois que marcaram muito mesmo foi o concretismo, que nós vamos ter uma aula mostrando o concretismo brasileiro, porque é uma vanguarda bem brasileira. E o movimento tropicalista, bem no miolo da ditadura, né? E tem um piauiense que foi exatamente, né, o farol desse movimento do tropicalismo, né? O poeta, letrista e tudo mais, né? Jornalista, mexeu com cinema também, incrível, né? Torquato Neto, valeu, vamos lá, hein? Tamo aqui.
Olha aí a Clarice. Olha que bela fotografia, né? Ela tinha esses olhos um pouco amendoados mesmo, daquela região mesmo, lá da Ucrânia, né? E também a língua um pouco presa. Interessante, assisti muita entrevista dela, né? Estamos tentando trazer para o Salão do Livro o biógrafo dela, o norte-americano Benjamin Moser, né? Exatamente. Clarice Lispector, de 1920, né? Nascimento. 1977, o falecimento dela, né? Era muito bonita, elegante, culta, né? É meio complicado para um marido, uma mulher deste porte. Não deu outro, teve que separar, lógico, né? Esteve pela Europa acompanhando o marido, que era um diplomata, né? E eu trouxe assim três assim sentenças curiosas dessa bela criatura, né? Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Pronto, tá aí. Muito bom. De fato, os livros dela vou te contar. E os contos, né? Nesses últimos 5 anos, as editoras lançaram tudo dela, né? Tem um volume só de contos, organizados, esse volume é organizado por Benjamin Moser, esse norte-americano que estudou no Brasil e apaixonou-se pela obra dela e escreveu uma biografia dela. Eu tenho uma biografia, né? E nós estamos no calcanhar dele, para ele vir para o Salão do Livro. Vamos ver se a gente consegue, não é? Aí tem um outro item, não, entre aspas, não tem pessoas que cosem para fora? Coser, costurar. Eu coso para dentro. É, daí a literatura dela ser uma literatura intimista, né? Não é fácil, né? É mexer com as epifanias, né? Aquelas revelações da pessoa, né? Não tem pessoas que cosem para fora, eu coso para dentro. Olha aí, né? Já tem uma pista muito segura aí, né? Aí tem outro item, abre aspas. Mas o que se há de escrever que, ao menos, não se esmaguem com palavras as entrelinhas, né? Eita, tá aí. Tá divertindo o leitor, hein? Preciso que o leitor tenha cuidado, porque tem muita coisa boa nas entrelinhas, então não fique esmagando as entrelinhas. Ou seja, estragando a leitura, né? O melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas. Olha aí! Interessante, né? É uma grande escritora fazendo advertência para o leitor. Aí o quarto item é curioso. Eu sou uma pergunta. Pronto. Então ela chama a atenção que cada pessoa é uma pergunta. Gente, e tá aí a Clarice, né? Eu montei esse slide com muito gosto, porque eu tenho quase toda a obra dela, todos os contos, né? E tem o Lustre, olha, A Hora das Estrelas, são grandes romances dessa criatura enigmática. Grande Clarice, né? Veja, 7 é algo muito curioso. Estudar Clarice Lispector, porque ela é aquela linha de romancistas que produz o que a gente chama de meta-romance. Ou seja, ela questiona o próprio ato de escrever, né? Ela vai, é um sacrifício, o trabalho de escrever, né? E ela passa essa angústia para o leitor, né? São grandes momentos de uma escritora produzindo o que se chama meta-romance,
Muito legal, muito bom, né? E então, eu sou uma pergunta. Olha que coisa, né? Não tem pessoas que cosem para fora? Eu coso para dentro. É a chamada ficção intimista, profunda, né? Ela, ela não é fácil, hein? É nem dela, galera. E aqui nós temos mais alguns momentinhos e a arte do Marcílio Godoy, né? Aquele design que eu já venho apresentando de algum tempo para vocês. O cara é bom, hein? Olha como ele representou a Clarice, né? Chama atenção para os olhos, né? Que eu chamava mais atenção nela, né? E tá aí. Se não botar o nome na revista que eu coleciono, né? Que não sai mais, quem colecionou, tudo bem. Quem não colecionou, perdeu. Então, os professores da minha área, nesses últimos 10 anos, perderam tudo. Porque não vai mais sair a revista. Isso é a coisa mais clara, né? Ela diz assim, no outro momento, né? Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa todo entendimento. Que coisa, né? E aqui dois momentos, os romances, né, e os contos. Eu tenho num volume todos os contos, todos os livros de contos. Ela ganhou muitos prêmios, né? Nos romances, o que mais chama atenção é A Hora da Estrela. A estrela é Macabea, uma personagem idiotizada, aquela loucura que sai do Nordeste, vai para o Rio de Janeiro. Gente, quer ser uma estrela? Pode. E analfabeta. Olha, é uma obra impressionante. Laços de Família do Conto, premiadíssimo esse livro, né? E então, a escritora vai a óbito em 77. Né? Eu estava no segundo ano da faculdade, né? Foi um alvoroço, que a gente queria as coisas, né? Queríamos conhecer mais, mas tínhamos dificuldade. Não tínhamos professores, né? Doutores, né? Em literatura e conhecimentos profundos. A gente ficou nesse vazio, né? Só na década de 1980, 90, é que a gente avançou para compreender a escritora e ler as obras. Né? Era uma dificuldade na década de 1970, né? A universidade era muito recente, aí não tinha ainda certas profundidades. Né? E nós fomos atrás, caímos no campo. Né? Que ótimo! Gostei mais, galera. Clarice Lispector, Eija 7, olha aqui. Vamos dar uma olhadinha nessas características, né, e temas dessa grande escritora. Né? Ela gosta muito de olhar a questão feminina. Né? Isso aí é uma coisa que ela não abre mão. Né? Os contos têm sempre mulher e ela questionando o papel da mulher. Né? Então você tem na Clarice o seguinte: narrativa intimista, filosófica, psicológica, social. Então você tem 4 palavras ali, e eu destaquei intimista, né? Porque é a palavra assim que mais aparece na formulação das questões sobre ela, né? Mas ela vai misturando o conhecimento filosófico, né? E a questão psicológica, a questão social. Então, o primeiro item, olha, não há como montar uma questão sobre Clarice que não se tenha que usar uma dessas 4 palavras. Né? É o caminho, né? E o mais interessante, aquilo que eu falei, quebra, né? Das fronteiras entre a linguagem da prosa e a linguagem da poesia. Né?
é uma prosa com vestígios, né, poéticos, né? E aí, em seguida, vem uma palavra fundamental em toda a obra dela, né? Epifania. Né? Sempre nos contos, nos romances, ela vai explodir um lance, né, de introspecção, né? Revelação. Né? É a epifania. Né? Há um momento que a personagem muda tudo. Né? Geralmente é o universo feminino. Né? Isso é um detalhe que a gente não pode perder. Eija 7, cuidado aqui, hein? A crise do universo feminino. Cuidado! E então? Ela tinha lido muito Jean-Paul Sartre, o existencialismo, aquela coisa do ser estar no mundo, né? Aí. E ela trabalha em profundidade esse intimismo todo das relações humanas e principalmente relações familiares, né? Muitos contos mexem com isso. Mas vem um detalhe agora perigoso. É o trabalho sobre a própria linguagem e a construção dos personagens. Está aqui, ó. Cuidado. É a metalinguagem. No caso dela, que constrói romances e contos, é a metaficção, o metarromance. Né? Porque a ficção da Clarice, ela provoca no leitor um certo estranhamento. Hein? Olha aí, nesse choque com a realidade. Ela gosta de usar o discurso indireto livre, né? É aquele que o pensamento do narrador capta a fala da personagem e mistura. E aí vem um monólogo interior. Olha aí, ó, introspecção, intimismo, olha aí. Né? E a técnica do fluxo de consciência. Eija 7, releia aí. Né? E cuidado com esse slide. Ele traz todas as pistas para qualquer pergunta que venha nos concursos, principalmente o concurso Enem. Valeu! Tudo bem? Então, aqui você tem o que você precisa, né? Para se aproximar bem da grande escritora. Né? Então, olha aí, né? Que beleza! Isso é ótimo, né? Vamos ler o texto, essa é uma atividade para nós aqui, né? EJA 7. É um fragmento do romance A Paixão segundo GH. A gente lê o romance inteiro procurando saber quem é esse GH. É só GH mesmo. Vou criar o que me aconteceu. Vou criar, olha que coisa curiosa, né? O que me aconteceu. Ou seja, esse choque com a realidade é interessante. E ela começa com essa frase enigmática, né? Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade. Você vê que é estranho, né? A maneira dela narrar, né? Incrível, né? A forma como ela vai trabalhando a linguagem, a forma de dizer. É uma metalinguagem constante, né? Entender uma criação meio único modo, né? Precisarei com esforço traduzir sinais de telégrafo.
o desconhecido para uma língua que desconheço, e sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula, que se eu estivesse acordada, não seria linguagem. Olha que coisa mais doida, né? Tá aí, do romance A Paixão segundo GH. Interessante esse suplício dela para tentar dizer as coisas, né? É um sacrifício. Está aí o texto, né? Questão tipo Enem mesmo, está aí o texto. E aqui, né? Aqui eu montei a questão chamando a atenção para essa situação, né? Essa preocupação da escritora em estruturar o texto, né? Então ela dá uma dimensão assim de metalinguagem, né? Tentando tematizar, né, o que ela precisa, né? O próprio ato de criar é tema. Então, além da introspecção psicológica marcada pelo monólogo interior e pela sondagem do fluxo de consciência, reflete uma constante preocupação com a escritura do texto literário. Olha aí a preocupação, vou até chamar a atenção aqui de vocês. Ó, atenção, EJA 7, olha aqui. Que elemento do texto comprova tal preocupação? Aí, vamos atrás dessa resposta, claro, né? Ela não está preocupada com regras gramaticais. A letra A não tem sentido. Linguagem oral também não tem, não está aí, né? Ainda mais denotativo, está brincando, né? Mas olha a letra C, como é curiosa, né? Olha aí, ó. A preocupação com a escritura do texto. Aqui sim, ó. Como estruturar o texto? Como é que eu vou produzir esse texto? Dimensão metalinguística. Aqui sim, né? Aí. Pronto. E o ato de tematizar a criação. Ou seja, a criação literária ficcional é tema para o texto dela. Por isso que é metalinguagem. Interessante, não é? Pois está aí. E tem mais, hein? Olha aí. Está aí outro fragmento agora. É da Hora da Estrela, né? O romance mais famoso dela. Né? A Hora da Estrela. Né? Gente, essa estrela aí, coitada da Macabé, minha gente. E virou estrela mesmo, depois que foi atropelada. Aí ela apareceu no jornal. É de uma ironia terrível. Né? Enquanto eu tiver perguntas, se não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início? Olha que estranhamento, né? Se as coisas acontecem antes de acontecer. Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Olha que essa escritura é perigosa, né? Os dois juntos, sou eu que escrevo, que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelos nordestinos. Pelas nordestinas, é a pobre da Macabé, que sai de Alagoas e vai para o Rio de Janeiro. Que anda por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência. De quê? Bom, quem sabe? Se mais tarde saberei como que estou escrevendo. Na hora mesma em que sou lido, só no início pelo fim. Só não inicio pelo fim. Que justificaria o começo, né? Que coisa curiosa, né?
como a morte parece dizer sobre a vida, porque é preciso registrar os fatos antecedentes, né? Tá aí. Mais um texto questionando, né, essa dificuldade de narrar as coisas, né? E é exatamente isso aí. Mais uma questão do Enem agora, olha aí, Jacete, olha aí, um fragmento de A Hora da Estrela, né? Ela tentando elaborar e levar voz narrativas para acompanhar a trajetória, né? Nesse fragmento nota-se essa peculiaridade porque o narrador, pronto, né? Ele está questionando muita coisa, o narrador, né? E é exatamente sobre isso aí. Olha a letra C. Revela-se, né, um sujeito que reflete sobre questões existenciais. Olha aí, né? Sobre a construção da frase, do discurso, a construção do texto. Você vê, todo o tempo ela é metalinguística. Né? Incrível, né? E tem mais, galera, olha aí. Mais um fragmento aqui da Hora da Estrela. Cuidado, hein? Não é fácil escrever, é duro. Como quebrar rochas. Né? Tá aí, metalinguagem todo tempo. Meta-romance todo tempo. Mas vão faíscas e lascas como aços espalhados. Ai, que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça, que no caso é a Macabeia. Né? Sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que me proponho contar parece fácil, e à mão de todos, né? Mas a sua elaboração é muito difícil. Pois tenho que tornar nítido que está quase apagado e que mal vejo, com mãos de dedos duros enlameados a apalpar o invisível na própria lama. Dizendo, a procura da personagem, ela está desesperada, né? Tá aí, galera, aí, Jacete, que ótimo, né? E então, no trecho do romance, A Hora da Estrela, a pobre da Macabeia, coitada, sai do interior do Nordeste, de Alagoas, vai para o Rio de Janeiro, querendo ser estrela da televisão, do rádio, coitada, analfabeta. Olha, lendo esse romance, o leitor fica com vontade de dar sabe, de puxar as orelhas da Macabeia. Porque a Macabeia é idiotizada mesmo, ela não enxerga as coisas, né? E então, para a gente completar o nosso encontro de hoje, né? No trecho do romance A Hora da Estrela, ocorre uma concepção, né, do fazer literário, olha aí, ó, segundo o qual a literatura é... Que beleza! Lógico, a letra A entrega tudo, né? A intenção é tornar sensível o que não está claramente disponível na realidade. Mas como fazer isso? É exatamente o segredo, né, do texto narrativo de Clarice Lispector. Perfeito. Tá aqui, galera, da EJA 7, né? Tornar sensível. É incrível isso aí. Né? Ler essa escritora é um exercício de sensibilidade, inteligência, né? É preciso dar uma de Sherlock Holmes, né? Porque ela não é fácil. Né? Ela ela fica mesmo na gavetinha lá de cima, é top. Né? Galera, olha, muito bom nosso encontro com a Clarice Lispector. E até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!